Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu ficaria rico em menos de 3 meses, e você pode fazer o mesmo. Se eu tivesse que fazer de novo, eu trabalharia como funcionário de uma empresa do ramo de fast food. E a razão pelo qual eu trabalharia nessas empresas, seja por 8 ou 15 horas, não importa. Já fiz isso em minha vida e faria novamente se fosse preciso. Não gosto muito da comida desses restaurantes, mas eles têm os melhores sistemas de negócio do mundo. Como outro tipo de empresa pode contratar pessoas que não têm faculdade e com elas construir uma das maiores indústrias de todo o mundo? Eles têm os melhores sistemas de negócio. Então você pode aprender tudo o que precisa saber sobre como os negócios funcionam, exceto a parte de gestão interna. Vejo a vida como um aprendizado constante. Então, enquanto trabalhasse, me esforçaria ao máximo para entender como as coisas ali funcionam. Precisamos estar sempre aprendendo. Estou sempre aprendendo. Estou constantemente lendo e estudando. Passo a maior parte do meu tempo com empresários. Não passo o meu tempo com pessoas que se preocupam com coisas fúteis. E então, eu apenas continuo evoluindo como empresário. Os empreendedores têm uma coisa em comum. Eles sempre continuam avançando. Eles mudam as regras. Eles não aceitam apenas uma resposta. Então, um verdadeiro empresário não se importa em qual país está, pois ele ganha sempre, onde quer que esteja. Tenho um amigo. Ele é um homem de família e hoje um dos homens extremamente ricos da França. Ele começou a sua riqueza comprando vinícolas em Napa e Sonoma. Ele foi ao governo francês e disse que os vinhos de lá eram seus, assim como a vinícola inteira. Ele disse que queria exportar o seu vinho para a Califórnia, e o governo disse que não poderia fazer isso. Foi o governo francês que disse que não conseguiria exportar. Portanto, ele teve que buscar formas de como fazer aquilo. Foi aí que conheceu um empreendedor. O cara disse que ele podia exportar. Então, meu amigo fez isso com o cara. Custou mais dinheiro, mas além de resolver o seu problema, ele ainda descobriu como fazer isso. Empreendedorismo é uma ideia de mente. Agora ele tem o seu vinho em toda a Califórnia e em outros lugares do mundo. Então vou dizer de novo, empreendedorismo é uma ideia de mente, uma habilidade, e dependendo se você é um empreendedor ou um pequeno empreendedor, as regras são diferentes, as mentalidades são diferentes, as habilidades são diferentes. Sou muito tímido, muito tímido. Um dia disse ao meu pai, quando decidi seguir os passos do meu pai rico, que queria ser um empreendedor. Ele disse que havia um problema, e eu perguntei qual era o problema. Ele disse que eu era tímido, e eu disse, o que há de errado em ser tímido? E ele me respondeu, você tem que vender, você precisa lidar com a rejeição. Essa é a habilidade número 1. Você consegue lidar com a rejeição? Minha resposta foi não, eu não conseguia lidar com isso. Então eu pensei, ok, eu ainda não aprendi como vender. Isso foi em 1973, eu tinha 25 anos. Quando falo sobre a habilidade necessária quando as coisas ficam difíceis, falo sobre a habilidade de vender. Foi por isso que comecei a trabalhar na Xerox, para aprender a vender. Levei 4 anos, mas me tornei um dos melhores vendedores que conheço. Hoje, sou um dos maiores autores sobre vendas. Muitos professores dizem que eu não sei escrever. Sim, eu digo que na época não sabia escrever o quanto sei hoje, mas de fato sabia vender. Você pode saber escrever melhor que todos, mas se não saber vender, você não ganha dinheiro. Supere a rejeição. Só porque você tem um produto que não o agrada muito, não significa que ele seja ruim. O mais importante é sempre começar. Não importa com qual produto ou outra coisa você comece, mas comece. Eu comecei com fios de nylon e o fracasso me ensinou. Não conseguíamos vender mesmo. E de repente fui para a faculdade, mas não conseguia financiar porque as vendas continuavam baixas. O problema é que eu continuava gastando dinheiro, mas as vendas não aumentavam. Essa foi mais uma lição. E tudo bem, é assim que aprendemos. Eu sou daqueles que não simpatiza muito com o sistema educacional. A escola é boa para as pessoas que gostam de estudar, mas aqui está meu pai, chefe de educação e pobre. E mesmo assim, eu, seu filho, estava saindo da escola. Eu estava cansado de lutar com meu cérebro. Então, o que fiz foi seguir os ensinamentos do meu pai rico, que era pai do meu melhor amigo. Ele usava jogos. Jogos são as melhores ferramentas de ensino.
principalmente quando se trata de crianças. Quando jogava com ele, ele me ensinava, assim como os pais ensinam estratégias de batalha para os seus filhos, como no xadrez, por exemplo. Meu pai rico me ensinou a ser um homem rico, jogando Monopoly. Jogávamos Monopoly por horas. A fórmula para o sucesso no jogo era ter 4 casas verdes e um hotel vermelho. Hoje, em Arizona, eu tenho 8.000 casas verdes e vários hotéis vermelhos. Para ser honesto, continuo jogando Monopoly, mas agora na vida real. Essa é a força de um jogo e do que ele pode nos ensinar e fazer a gente entender. Porque um jogo nos envolve mentalmente e fisicamente. Quando perco, tenho que pensar em formas de como posso recuperar o jogo para o meu lado. Você já viu o time de basquete Golden State jogar? Adoro o LeBron James, mas um jogador não pode vencer um time. Em um jogo, acho que o LeBron fez 60% dos pontos e assistências, mas o outro time o derrotou. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Os negócios são um esporte em equipe. Precisamos de boas pessoas, bons comunicadores, bons profissionais de marketing, bons técnicos, bons trabalhadores e bons líderes. O problema é que a maioria dos empreendedores estão desesperados pelo sucesso, porque é isso que aprendem na escola, que precisam ser mais fortes e melhor que todos, sem saber olhar para o outro e para as qualidades do outro. Na escola eu tinha um bom desempenho, embora fosse difícil cooperar durante os testes, até porque cooperação durante os testes era chamado de cola. No mundo real, as equipes que têm mais cooperação vencem. Então, tudo em que me concentro é ter a melhor e mais entrosada equipe. Enquanto isso, muitas vezes os alunos nota 10 na escola se tornam médicos e advogados, e eles trabalham sozinhos, eles estão isolados. A maioria das pessoas tem um emprego fixo e dizem, ok, agora vou ser um empreendedor. Essas pessoas estão fadadas ao fracasso. Fadadas ao fracasso porque foram à escola e aprenderam a trabalhar sozinhos e a quererem sempre ser os mais inteligentes. Eu não quero ser o mais inteligente da minha equipe, e sim quero ter a melhor equipe, e é por isso que venço a maioria dos jogos. Outra coisa, quando as pessoas dizem, viva abaixo do seu padrão, você não gosta de viver abaixo do seu padrão, não é mesmo? E acho que quando você diz a alguém, para viver abaixo do seu padrão, você esvazia o espírito dela e tira qualquer motivação desse indivíduo. É como dizer a alguém que se quer perder peso deve fazer uma dieta de fome. Isso não é saudável. Prefiro ter educação financeira e saber gerir o meu dinheiro. E é por isso que leio livros, porque minha maior riqueza é meu cérebro. Quero alimentá-lo o máximo para que eu possa ampliar os meus meios sem excessos ou perdas, porque excessos podem ser uma espada de 2 gumes. Agora, dizer para alguém viver abaixo dos seus padrões é quase que desumano. Nunca me senti bem fazendo isso. Sempre quis melhorar a cada dia. Eu estava no meu próprio jato. Mesmo que fosse modesto, era meu. Eu olhei para cima e vi um 727, um jato particular super exclusivo. E pensei, grandes homens e seus brinquedos. Aquilo me inspirou. Pensei, estou em um jato modesto agora, mas é hora de evoluir. Isso não significa que um jato melhor me fará mais feliz. O que me faz feliz é o desejo de melhorar, de ficar mais inteligente e de fazer meu trabalho melhor. É difícil dizer o que estaria fazendo se não tivesse o meu pai rico, porque quando criança, desde os meus 5, 6, 7, 8 e 9 anos, eu realmente queria ser rico. Então, acho que o primeiro passo é o desejo, e a partir daí, naturalmente procurei modelos e mentores. Desde os 9 anos e até hoje continuo buscando mentores e pessoas inteligentes, porque é assim que você fica mais inteligente, convivendo com pessoas melhores que você. Muitos dizem que encontrar um bom negócio é difícil quando se está começando. Bem, vou dizer de novo, em 1973 voltei do Vietnã. Fiz um curso de investimento imobiliário que custou cerca de $385. Durou 3 dias, e naquela época $385 eram muito dinheiro, pois eu ganhava apenas $200 por mês. Então esse valor era tudo que eu tinha. No final do curso, um instrutor disse a toda a classe, cerca de 30 pessoas, que nossa educação começaria após sairmos da sala de aula, e que ali não é o lugar onde nos educamos. O que ele propôs foi que todos nós, os 30, nos juntássemos em equipes de 2 ou 3 pessoas e olhássemos para 100 propriedades em 90 dias e escrevêssemos avaliações de cada uma delas.
indicando o que era bom e o que era ruim em cada situação. Ele explicou que no final dos 90 dias e sem propriedades, nos tornaríamos mais inteligentes e preparados para começar a investir. Ele disse que se não encontrássemos uma boa propriedade entre as 100, deveríamos começar novamente e procurar outras 100 propriedades. E é por isso que a maioria das pessoas não se torna rica. Elas não querem passar por esse processo de avaliar 100 coisas para encontrar uma boa coisa. Às vezes é como procurar uma agulha no palheiro, mas quando você encontra essa única oportunidade, todo mundo ao redor diz: "Oh, como você teve sorte!" No meu último dia de trabalho, lembro-me vividamente, foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico, trabalhando para a Xerox, e meu chefe me deu o meu último bônus. Não lembro a contagem exata, acho que era cerca de $10.000. A única coisa é que havia um problema. Quando peguei esse bônus, fiquei animado, mas também estava um pouco confuso com o que viria a partir daí. Então, outro cara se aproximou de mim. Seu nome era John, e ele disse: "Você vai voltar." E eu perguntei por quê, e ele respondeu: "Porque você vai fracassar." Olhei para ele e disse, usando algumas palavras fortes, porque foi o que ele mereceu. Ele havia deixado a Xerox, fracassado e voltado. "Olha, você fracassou e voltou, mas se eu fracassar, eu nunca mais vou voltar." Essa é a mentalidade. Se você diz a si mesmo que se falhar vai voltar para a mamãe e o papai, é isso que vai acontecer. Então, quando me tornei um empreendedor, foi quando não tinha mais dinheiro. Passei anos sem dinheiro e sem salário. Mas meu pai rico era a minha inspiração e foi quem me incentivou a fazer isso. Porque quando você não tem o salário, você se torna mais inteligente e testa o seu caráter. Você vai se tornar um criminoso? Vai se isolar? Ou vai se tornar uma pessoa melhor? A verdadeira vantagem de ser um empreendedor é que você descobre quem é quando não tem nada. Se você quer ser um grande empreendedor, a habilidade de liderança e a habilidade de comunicação são muito mais importantes do que um diploma. Tem um livro recente chamado Os 8 Ensinamentos da Liderança Militar. Fui à academia militar e lá aprendi liderança desde o primeiro dia. No primeiro dia da academia, tive que me apresentar para os meus colegas de 18 anos e coordená-los. Foi aí que aprendi a ser um líder. No entanto, como mencionei, a comunicação no mundo militar é um pouco direta. Tive dificuldades quando retornei do Vietnã e comecei a trabalhar na Xerox. As pessoas não gostam de serem chamadas de idiotas ou coisas assim. Existem regras na América corporativa e você não pode ser tão direto. Você não pode falar tão diretamente. No militarismo, você deve ser direto e é valorizado se fizer isso. E é por isso que sigo veteranos militares. Eles têm habilidades valiosas para empreender, como liderança, capacidade de ouvir, não levar críticas para o lado pessoal e ainda assim cumprirem a missão que foram destinados. É o melhor treinamento do mundo. Uma das coisas mais difíceis ao sair do mundo militar foi deixar meus grandes amigos. Alguns deles eram os melhores do mundo. Nem todos eram formados em colégios, mas eram os meus guerreiros, meus parceiros. E então, quando comecei a empresa Rich Dad, levei esse espírito de equipe para dentro da empresa. E é por isso que não temos hierarquia rígida ou regras rígidas na empresa. As pessoas têm liberdade para se expressar e fazer o que desejam. Eu fico fora do caminho delas e faço o meu trabalho. O livro Toque de Midas tem 5 princípios a serem lembrados. O primeiro é o polegar, que representa a força do caráter. Se você falhar, assuma a responsabilidade. Não minta e não se esconda. Apenas assuma a responsabilidade e continue em frente. Isso é foco. O dedo indicador significa onde estou indo. É como quando fui para a escola de voo. Eu dizia, quando as pessoas estão atirando em você, você continua focado em seu alvo, passando por tudo aquilo, mesmo que isso signifique arriscar a sua própria vida. Donald Trump, meu amigo pessoal, aposta na riqueza absoluta. Eu, por outro lado, aposto em educação financeira. Mantenha as coisas simples. Ensine as pessoas a ganharem dinheiro. Minha aposta é essa e nunca me desvio dela. Se alguém está enfrentando dificuldades financeiras, seja uma pessoa, uma empresa ou um país, é porque há um problema de relacionamento. O que Donald e eu dizemos é que não é possível fazer um bom negócio com um parceiro ruim. E Deus sabe que eu já tive alguns parceiros ruins. Eles são incompetentes, mas querem fingir que são os mais inteligentes.
Todo empreendedor deve fazer algo que ninguém mais faz. Por exemplo, o Walmart desenvolveu seu modelo de negócios com foco em oferecer os preços mais baixos possíveis em tudo, enquanto alguns pequenos negócios locais tentam vender os produtos caros em promoção. A Domino's Pizza nos Estados Unidos prometia entregar a pizza em menos de 30 minutos. Seu negócio inteiro foi construído em torno dessa promessa. Essas são as coisas que diferenciam os empreendedores extremamente bem-sucedidos dos que não são bem-sucedidos. A maioria das pessoas é fraca, medrosa e só pensa em si mesmo. Eles não têm o mesmo compromisso que têm consigo mesmo com as outras pessoas. E então eles procuram empregos seguros e com benefícios. Isso os mantém no que eu chamo de quadrante E, porque seu foco é a segurança e porque trocam seu tempo por dinheiro. Outra parte do quadrante é a parte A, que representa o proprietário de uma pequena empresa ou autônomo. Essas pessoas pensam algo como: se você quiser fazer algo bem, faça você mesmo. Do outro lado temos o quadrante D, que significa donos de grandes negócios, como por exemplo Bill Gates. Esses pensam diferentes. Eles dizem: estou procurando um bom negócio, uma boa equipe e as pessoas mais inteligentes para ajudar a administrar o meu negócio. Assim como os A, eles não querem administrar o negócio sozinhos, mas sim contar com pessoas inteligentes para fazer isso por eles. O quarto quadrante é o I, que representa investidor. Essas pessoas têm o dinheiro trabalhando para elas, gerando e se multiplicando enquanto elas podem focar em outras coisas. Uma coisa a ser observada é que a maioria das pessoas é programada para pertencer ao quadrante E, e eu nunca quis isso. Eu sempre disse aos meus pais que queria ser uma pessoa rica. Lembro que por isso meu pai discutia comigo, e minha mãe dizia: filho, se você quer ser rico, as pessoas mais ricas que eu conheço são médicos, pois meu desejo era me tornar um proprietário de negócios. Foi meu pai rico que me aconselhou a isso e a aprender a ser um investidor profissional, pois fazia mais sentido trabalhar duro para construir algo que você possa enriquecer, controlar e poder passar de geração em geração. Ele acreditava que era um desperdício trabalhar duro por algo que não era seu e que você poderia ser mandado embora a qualquer momento. Uma das vantagens do negócio próprio é que ele permite a transição das pessoas do lado E e A para o lado D e I. Isso significa que as pessoas podem se tornarem ricas e não precisarem mais trabalhar arduamente para ganhar o dinheiro. E o dinheiro pode fluir de maneira mais intensa em suas vidas. Uma vez que você tem o seu negócio em funcionamento, é recomendável começar a investir o seu dinheiro. E assim, de uma vez por todas, você finalmente estará do lado das pessoas que mais ganham e que vivem melhor. Ao longo dos anos, você estará empreendendo e investindo, o que é um dos maiores motivos pelos quais os ricos continuam a enriquecer. Meus parabéns por ter chegado até aqui. Isso mostra o seu comprometimento em mudar. E para confirmar ainda mais o seu compromisso, comente decisão aqui nos comentários. Lá você também vai encontrar uma ferramenta incrível para começar a sua jornada empreendedora. Não esqueça de deixar o seu like para apoiar todo o esforço que foi feito para levar esse ensinamento até você. Continue os seus estudos acessando a nossa playlist de desenvolvimento pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.